vamos abrir em Obadias e ler até o versículo de número 10. Depois de Amós, antes de Jonas. Muito bem. Nós demos uma introdução na semana passada e agora nós vamos fazer aí o estudo mesmo do texto. Semana passada só foi a introdução, né? Então vamos lá. Obadias de 1 a 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só os que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Então essa é a leitura do texto até aqui. Não deu tempo, eu queria ter feito pelo menos até o verso 14, mas não deu tempo de anotar, tinha alguns detalhes importantes, eu não tive tempo de terminar. Então aí na próxima semana a gente volta para o verso 10 em diante, né? Então até hoje, pelo menos até o verso 9, o verso 10 a gente vai fazer. Bom, nós temos um mistério, aliás, vários mistérios na Bíblia, e dentre um dos mais importantes que a gente não consegue compreender, é a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, do ser humano. Nós sabemos que Deus é soberano, mas sabemos também que somos responsáveis pelos nossos atos. Eu diria assim, se você fez algo ruim na sua vida, a culpa é sua. Se você fez algo bom na sua vida, o mérito não é seu, é mérito de Deus, porque nós só fazemos coisas boas. Mesmo os incrédulos só fazem coisas boas quando Deus os leva a fazer. Deus é quem age no nosso coração, ou por graça comum, que é na vida dos próprios incrédulos, ou por graça especial, que é na vida do seu povo, mas é Ele quem faz a gente escolher certo, agir de maneira certa, porque Ele é soberano. No entanto, nós somos responsáveis pelos nossos atos, e quando nós olhamos para as histórias bíblicas, nós vemos quanto as atitudes, as escolhas erradas têm um preço muito alto. Vale lembrar, né? O que aconteceu com Abraão, que não esperou, não confiou em Deus o suficiente, e foi ter relacionamento, foi ter filho com a escrava, até por conselho da sua própria esposa, e não deu certo. Não é? As coisas ficaram piores. Aliás, toda essa briga que nós vemos até hoje entre árabes e judeus, é por um erro de Abraão. O pai da fé errou por falta de fé, algumas vezes, entre elas essa escolha errada, né, de não esperar o filho da promessa. E o mesmo vai acontecer na vida de Jacó, de Esaú, na vida de Isaac e Rebeca, os pais de Jacó e Esaú, o tratamento que davam aos seus filhos, preferindo o outro, né? O seu pai preferindo Esaú e a mãe Rebeca preferindo Jacó.
você vê falhas aí na educação, você vê erros na vida familiar que não podia acontecer, e os dois jovens crescem completamente complicados, né? Uma situação bastante complicada, bem difícil. E aí nós vemos o resultado dessa desunião deles. A história os irmãos conhecem. O mais velho vende a primogenitura, o direito à primogenitura, ou seja, não dá valor às coisas de Deus como deveria dar. O mais novo era muito do esperto, era um enganador, aliás o próprio nome dizia isso. Ainda pelo apoio da sua mãe, eles resolvem enganar o pai, né, a Isaac, e acontece toda a desunião entre eles. O filho mais velho passa a odiar o seu irmão e quer matar o seu irmão, e aí ele tem que ir embora. E toda essa história que a gente já viu algumas vezes demonstram a responsabilidade, né? Histórias que demonstram a responsabilidade nossa diante de Deus. E quando a gente olha para esse texto de Obadias, a gente podia pegar um tema principal aqui, eu coloquei até para vocês aí na apostila, né? Dois temas são muito relevantes nesse texto. O primeiro deles é: Deus resiste aos soberbos. Deus não aceita o soberbo. Ele acolhe o humilde, mas o soberbo ele despreza. O soberbo é aquela ideia de que não precisa de Deus, ele acha que ele é tão autossuficiente, então Deus fala, então anda do jeito que você quiser. E quando Deus faz isso com a gente é fadado ao fracasso. E outro tema que é muito relevante nesse texto é o quanto nós colhemos o que plantamos. Se nós plantarmos coisas boas, colheremos coisas boas. Se plantarmos coisas ruins, vamos colher o mal, né? Colher as coisas ruins. Então, o texto vai falar basicamente sobre isso, a resistência de Deus aos soberbos, no caso Edom, descendente de Esaú, não é? E o quanto eles plantaram maldade para com o povo de Deus, e aí eles vão colher essa maldade. É a profecia que vai demonstrar isso. Deus está mostrando através do profeta Obadias, e chegará um tempo que os edomitas, os descendentes de Esaú, serão punidos, e punidos de maneira muito severa, ou eles vão deixar de existir como nação. A punição foi realmente muito triste, muito grande. E aí nós temos então, logo no começo, no primeiro verso, ele fala aí a visão de Obadias, e vai falar sobre mensagem, né? Mensageiro que é enviado. O mensageiro traz uma notícia, e a notícia pode ser boa ou pode ser ruim, não é? Aliás, a ideia de evangelho, a palavra evangelho, ela é muito curiosa. Ela nasceu, a ideia daquele mensageiro que trazia a notícia para o rei de que venceram a batalha. Então, se o rei vencia a batalha, um exemplo bíblico bem claro disso, quando Saul foi morto, um mensageiro foi até Davi dizendo: olha, o seu pior inimigo foi morto, agora o senhor vai poder ser rei. Lembram disso? Veio um mensageiro correndo dar a notícia para Davi. Por que ele veio correndo? Porque o primeiro mensageiro que desse a notícia boa para o rei, ele receberia uma herança, ele ficaria muito rico. Talvez aquele homem pensou: bom, morreu o grande inimigo de Davi, agora Davi, que já está ungido rei pelo profeta Samuel, vai se tornar rei, eu vou levar a boa nova para ele. E ele se deu e foi muito mal, porque Davi amava Saul, não é? Então Davi puniu aquele homem, não deu a herança que ele merecia. Mas só para ilustrar, de onde vem a ideia de evangelho? A palavra evangelho vem dessa ideia, daquele que traz a boa nova, a notícia boa. E o texto vai trazer uma notícia boa, mas também uma notícia ruim. Ruim para um povo e boa para o outro povo, né? Vai ser uma notícia muito boa para o povo de Deus, mas uma notícia muito ruim para o incrédulo, para os edomitas, aí, os descendentes de Esaú. Então, o texto vai falar da visão de Obadias, né? Visão de Obadias: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom, temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. A má notícia para Edom. A palavra usada aqui é visão. Ela aparece em Isaías, ela aparece em Abacuque, e ela demonstra já que estilo é o livro, é um livro profético. Visão, quando essa expressão hebraica aparece, indica algo que está para frente, que vai acontecer, tá? Ou que aconteceu no tempo da escrita, mas nunca para trás. A ideia é sempre essa. Então é um livro profético.
e é uma ação sobrenatural de Deus. Ou seja, o que Obadias está falando não é porque ele está com raiva dos edomitas. Ele tinha motivos para estar com raiva. Provavelmente, nós não sabemos quem é o Obadias aqui descrito. Há 12 Obadias no texto bíblico, hebraico, não é? Nós não sabemos a quem ele se refere, não fica claro, porque o nome Obadias, já vimos a semana passada, significa servo de Yahvé, e o servo não está preocupado em defender a si mesmo e em falar da sua própria mensagem. O foco dele é falar de Deus, do seu mensageiro, né? Ou da mensagem. Ele é mensageiro de Deus e ele quer falar da essência da mensagem, ele quer falar sobre quem o enviou, tá? Então, ele não está preocupado para falar dele, mas ele faz a questão de enfatizar que o que ele está escrevendo aqui não veio dele, não veio de um povo de Deus que está irritado com os edomitas, mas veio do próprio Deus como um juízo da parte de Deus, né? Então é uma ação sobrenatural e que vai mostrar para os edomitas e para o povo de Deus o que Deus iria fazer com os edomitas. Não é uma mensagem destinada apenas aos edomitas, é uma mensagem destinada ao povo de Deus, para que eles confiassem em Deus, para que eles pudessem ter essa noção de que Deus, em sua soberania, havia permitido a maldade dos edomitas, mas que Deus iria punir. Deus é justo, na hora certa, no tempo certo. Deus não tarda e nem falha, né? Aquele ditado que Deus tarda, mas não falha, está errado. Deus nunca tarda e nunca falha. Ele vem no tempo determinado, que ele próprio já determinou. Então, ele por várias vezes vai demonstrar que não é que ele está vingativo, ele está irado com os edomitas. Não, o profeta não está. Mas a mensagem não é dele, a mensagem é de um Deus justo. E para enfatizar isso, por 3 vezes ele demonstra isso, né? Primeiro, ele usa a expressão visão. Visão de quem? Visão de Obadias. Ele é quem? Ele é servo de Deus. Ele não está falando por si mesmo. Ele está falando de uma mensagem que ele recebeu de Deus. Uma visão que ele viu da parte de Deus. E aí o texto vai mostrar mais, né? Assim diz o Senhor. Quando um profeta dizia isso, aliás, a importância de falar... O homem, né, o profeta que fala isso, ele tem que falar aquilo que está na Bíblia, aquilo que é revelação de Deus, é essa a ideia. Quando você fala assim diz o Senhor, ou quando você vê na Bíblia os profetas usando essa expressão, é uma mensagem direta que eles receberam de Deus e estão passando para outros povos, né? Infelizmente, para o nosso tempo de hoje, as pessoas até usam a expressão assim diz o Senhor, mas não falam nada de Deus, né? Fala das mais mirabolantes visões aí que não tem nada a ver com a Bíblia, que às vezes vai até contra o ensino bíblico, e aí fica difícil. Não é essa a visão ou o estilo de Obadias. Ele está sendo fiel àquilo que Deus lhe deu. Deus lhe deu uma mensagem, uma visão, né? E aí o texto diz isso, né? Assim diz o Senhor, visão e as novas de Yahvé. Não é isso que ele diz no texto? Ó, temos ouvido as novas do Senhor. Essa notícia, essa boa nova, não veio da minha parte, veio de Deus. Boa nova para quem? Para o povo de Deus. Mas péssima nova, né? Uma notícia muito ruim para os edomitas. E aí ele está dizendo aí, né? Olha a expressão, levantemo-nos contra Edom. Deus disse aqui nessa mensagem que ele vai levantar nações para guerrear contra os edomitas. Então é Deus quem está irado contra os edomitas. Estavam conversando antes aqui do nosso estudo, conversando com um jovem, e ele estava falando sobre aquela frase tão famosa, né? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Você já ouviu isso? Na evangelização, isso é muito usado e tal. O problema é que essas frases de impacto, elas têm um lado positivo, um lado verdadeiro, mas se você parar para pensar, ela tem uma implicação errada. Uma implicação talvez não tão errada, mas não fala toda a verdade. Porque a pergunta que a gente tem para fazer é, quem é que vai para o inferno? Se Deus ama o pecador e odeia o pecado, então nenhum pecador vai para o inferno. Olha a implicação. Então a gente tem que tomar cuidado, não é um versículo bíblico, e tudo quanto é frase de impacto você tem que ficar esperto, né? Quais são as implicações? Positivas e negativas. Sempre tem, positivas e negativas. Existe um lado positivo, a gente sabe disso. Deus ama o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo. Não é isso? João 3,16 diz, mundo ali não é terra, mundo, globo terrestre.
O mundo é um mundo decaído no seu pecado, o homem no seu pecado. Nós sabemos que Deus ama. No entanto, ele está irado com o pecador que não se arrepende. Pecadores nas mãos de um Deus irado é o famoso sermão de Jonathan Edwards, não é? Então há um equilíbrio onde Deus demonstra o amor. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas se o ímpio morrer assim, ele vai ser condenado sim, porque Deus é justo. E há uma inimizade entre o homem não arrependido com Deus. Deus é totalmente santo e ele não aceita o pecado. Não tem jeitinho brasileiro com Deus, né? Não dá para enrolar Deus de jeito algum. E aí ele está convocando, voltando para o nosso texto, ele está convocando Edom para ser punido, para uma guerra contra os próprios edomitas, né? Levantemo-nos contra Edom para a guerra. Ele vai convocar nações para que os edomitas possam ser punidos. Isso provavelmente aconteceu no fim do primeiro século. Acredita-se que deve ter sido no ano 70. O que aconteceu no ano 70? Ano 70 foi a destruição de Jerusalém. Lembram disso? Tito Vespasiano cercou por vários meses a cidade de Jerusalém. E o Flávio Joséfo era um historiador que viveu nesse tempo, foi levado para Roma, preso, e ele escreveu o que aconteceu ali de uma forma brilhante, a história dos hebreus de Flávio Joséfo. E lá no ano 70, os edomitas, eles ajudaram os romanos a perseguir os judeus, mas depois eles foram traídos pelos romanos e até destruídos por eles. Então acredita-se que eles deixaram de existir como nação, sendo traído pelos próprios aliados, não é? E tem tudo a ver com esse texto. Nós vamos ver isso mais para frente, daqui a pouquinho, no versículo adiante. Então olha só, a má notícia para Edom: vocês serão destruídos. Deus está em guerra contra Edom. Por quê? Mexeu com o povo de Deus é mexer com o próprio Deus. Existe um pastor presbiteriano, se eu não me engano é o Ricardo Agreste, que diz assim: se você mexer com a noiva, está mexendo com o próprio noivo, né? Mexer com a igreja é mexer com a noiva de Cristo. E mexer com a noiva, o noivo fica irado, né? O noivo não deixa para lá, né? Então a ideia é essa, e a Bíblia tem várias figuras, o quanto Deus ama o seu povo. É a menina dos olhos de Deus. Deus protege esse povo, e aquele que tentar maltratar o seu povo vai receber tremenda ou tamanha punição. Então o texto vai mostrar essa ira de Deus sobre Edom. E uma boa notícia para ajudar, né? O livro ele é endereçado a ajudar sobre o que Deus faria. Deus faz justiça. Nós podemos crer nisso. Talvez a gente perde até as esperanças. A gente vive num mundo tão injusto. Nós vemos lá os políticos inventando, né? Aqueles que fazem as leis, e todos os políticos fazendo tanta falcatrua, né? E que ninguém está pensando no povo. Essa semana agora a questão dos partidos, o quanto um partido vai poder de novo, né, ganhar e arrecadar, e esse dinheiro sai do nosso bolso. E aí você vê para quê? Para eles não fazerem nada para nós, né? Para o povo, para uma criancinha continuar sofrendo fome, tantas injustiças que acontecem. Deus está vendo todas essas questões. Se há um padrão de justiça, esse padrão é Deus, Ele é justo. Tá? Então, se nós queremos justiça, nós queremos porque somos filhos de Deus, somos a imagem e semelhança de Deus, e nós queremos justiça, e precisamos crer que Deus vai fazer justiça na hora certa. Todo aquele que age de maneira injusta será de alguma forma punido. É essa a ideia que Deus está trazendo para o seu povo. Confiem na soberania de Deus, né? Obadias está dizendo: confiemos em Deus, Ele está no controle de toda a situação. Não podemos perder isso de vista. Então é uma mensagem de encorajamento para o povo de Deus, de relembrar as promessas e a esperança. Por quê? Olha só que interessante. Ele diz assim: assim diz o Senhor Deus. Olha só, verso 1, né? Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus. Os nomes aqui para você talvez não faça sentido, mas para o povo de Deus que pegou esse texto para ler, trouxe um alívio ao coração. Por quê? Porque o nome aqui usado, Senhor, é o nome da fidelidade de Deus. É um nome pactual. O nome que Deus revelou a Moisés lá na sarça ardente, dizendo: você vai falar para Faraó que o eu sou está te enviando. O Deus imutável, o Deus que é sempre o mesmo, o Deus do seu povo, né? Então é um nome poderosíssimo de Deus. É um nome que não demonstra apenas os atributos de Deus, mas a essência de quem Deus é. E Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel ao seu povo. Então olha só, assim diz o Senhor,
E a expressão usada aqui, o Senhor Deus, o nome Deus usado aqui, não é o Deus Criador, é o Adonai. Adonai é o soberano. Lembram da visão lá de Isaías 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A ideia é, enquanto todo mundo está chorando, lamentando pela morte do rei Uzias, eu vi o Adonai, aquele que domina, que se assenta sobre o trono. Eu não vou ficar em prantos, eu vou olhar para esse Adonai, para o Senhor, eu vou confiar nele. Então, para o povo de Deus, os nomes hebraicos, de Deus principalmente, demonstram muitas coisas importantes, não é? Então, quando eles olham para esse texto, logo no primeiro verso, assim diz o Senhor Deus. Espera aí, Deus é fiel ao seu povo e Deus é soberano, ele não perdeu o controle. Não esqueçamos disso, né? É essa ideia, visto que eles estão vivendo aqui um problema causado pelos edomitas. Nós não sabemos ao certo qual foi a história, né, desse texto. Os irmãos devem lembrar que a gente viu isso na semana passada. Há duas grandes possibilidades. Uma delas é no tempo de Jeorão, o filho de Josafá, que trouxe o culto a Baal para Judá. E aí o profeta Elias, lá do reino do norte, escreve uma carta dizendo que eles seriam dominados pelos inimigos. Os edomitas aproveitaram os filisteus e árabes, que dominaram o povo de Deus naquele tempo, e ajudaram aqueles homens a perseguir o povo de Deus. Provavelmente é nesse período em que Obadias escreveu esse texto. Ou seja, a mensagem é, vamos confiar no Deus soberano, o Deus é fiel ao seu povo. Ele não vai deixar de ser fiel às suas promessas, à sua palavra. Há uma outra possibilidade, da invasão de Nabucodonosor em 586. Né? Quando todo o povo de Deus aí foi praticamente, a cidade toda foi varrida e só um terço sobrou, que foi levado cativo. Um terço foi espalhado pelo mundo e outro um terço morreu a fio de espada, conforme a profecia do próprio Ezequiel. Então, nós estamos vivendo aqui num momento, o povo de Deus está vivendo um momento de muita perseguição. A mensagem é boa para o povo de Deus e faz a gente aplicar um pouco para a nossa vida. Quais são os nossos problemas? Quais são as nossas lutas? Qual o tamanho da sua dor? Nós temos muitas dores, muitos problemas. Temos preocupações com os nossos filhos, preocupações com o nosso país, preocupação com a vida profissional e tantas outras coisas. Nós nunca podemos perder de vista que há um Deus que se importa conosco, um Deus que zela pelo seu povo, que é fiel até quando nós somos infiéis. É a ideia da fidelidade de Deus que 1 Timóteo, Paulo escrevendo na primeira carta a Timóteo diz, Deus permanece fiel, porque senão ele deixa de ser Deus. Então, Deus é fiel ao seu povo, desde que o seu povo, é claro, esteja vivendo na presença dele, na palavra dele. Ele não tem compromisso com uma fé louca, mas sim com uma fé firmada nas Escrituras Sagradas. Então, o texto traz uma boa notícia para nós, povo de Deus. Não importa o nosso deserto, não importam os nossos inimigos, as nossas frustrações, a nossa vida está sendo governada por Deus. Ele é o soberano das nações, Ele que governa cada detalhe da vida. Então o primeiro verso já daria para a gente ficar aqui muito tempo falando só desse cuidado de Deus para conosco. Aí o verso 2, a resposta de Deus para a arrogância de Edom, não é? Deus responde a uma pergunta arrogante de Edom, porque olha só o que Edom diz, né? O texto diz assim, eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Vejam só, essa expressão eis que, quando aparece na Bíblia, ela é muito importante, ela é para chamar atenção. A ideia é, prestem atenção. Se fosse um português como a nossa língua, né? O escritor talvez diria isso, preste atenção no que eu vou dizer. Eis que, vejam bem, é essa a ideia da expressão. É uma expressão usada para chamar atenção. E o texto diz assim, eu te fiz pequeno, te fiz muito desprezado, né? Aqui há um uso de um verbo que a gente chama de perfeito profético. É algo que ainda não aconteceu, mas que já é relatado como passado, como algo feito já. Existem alguns perfeitos proféticos na Bíblia. Por exemplo, Romanos 8 vai dizer que nós já estamos glorificados, não é? Efésios 2 vai falar que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas espera aí, como assim? Nós não estamos lá ainda, nós estamos aqui hoje, nesse dia. A ideia é a certeza de que vai acontecer. É uma certeza tão grande, é algo consumado, algo que vai acontecer,
que o profeta usou esse perfeito profético. Ou seja, o que eu vou escrever, o que eu vou fazer, vai acontecer. Deus não vai voltar atrás, isso vai acontecer, né? A nação de Edom vai se tornar insignificante, pequena, vai sumir do mapa, vai deixar de ser importante para a história. É mais ou menos isso que ele está demonstrando. Aí o verso 3, a soberba do teu coração, olha só, a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes do teu coração, quem me deitará por terra? Lembram que eu disse a vocês? Se você pegar o mapa lá de Israel, você tem lá em cima, né, o Mar da Galileia. Tem lá em cima o Mar da Galileia. Para entender a terra de Israel tem que começar lá de cima, né? Lá do Monte Hermon. Então tem o Monte Hermon, aí tem o Mar da Galileia lá em cima, vai descendo o Rio Jordão até o Mar Morto, ok? Para cá você tem lá o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho um pouco abaixo. Edom está do lado de cá, perto do Mar Morto. E Edom habitava em montanhas. As cidades de Edom era toda em montanhas. A ideia é, ninguém vai conseguir chegar até a gente, ninguém vai destruir a gente. Quem é que consegue guerrear contra a gente? Eles estão no alto do monte, um monte cheio de pedras. Para os irmãos terem uma ideia, eu já acho que falei na semana passada, a principal cidade deles, a capital de Edom, era Selá, que no hebraico significa pedra e que no grego significa Petra. Então, era uma cidade fortíssima, belíssima e rodeada por pedras, impossível de um inimigo entrar naquele tempo. Eles não tinham os mísseis que nós temos hoje, né? Então eles não conseguiriam de forma alguma penetrar as fendas das rochas de Edom. Isso é que os edomitas achavam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aliás, Deus deixou isso bem claro para os americanos, né? Em 11 de setembro. Não adianta guardar, até o Pentágono foi atingido para mostrar que eles abandonaram ao Senhor, deixaram de confiar no Senhor. Não adianta confiar no seu poderio militar se você não confia em Deus. E aí o texto diz assim, a soberba do teu coração te enganou. Existe uma figura muito interessante, né? O pastor Hernandes diz sobre soberba, uma figura bastante interessante, que a pessoa que é soberbo é como se ela estivesse deitada numa rede, achando que a rede é de cabos de aço. Mas na verdade mal sabe ela que é de fios que estão prestes a cair, a quebrar e se romper. Esse é o soberbo. Ele acha que ele está seguro. Ele acha que nada vai acontecer com ele. Ele acha que ele nunca vai perder o emprego dele, que ele está tudo bem, que ele tem saúde, ele não precisa de ninguém, de Deus. Era assim que pensava Edom. E aí o texto diz, a soberba do teu coração te enganou. Nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Lembram disso? Jeremias, que viveu mais ou menos um pouquinho adiante desse tempo, demonstra isso claramente. Nós somos enganados pelo nosso próprio coração. E aí o texto diz, eles habitavam em rochas, na tua alta morada, e faziam um desafio ainda às pessoas, aos outros povos. Quem me deitará por terra? Quem é que vai me destruir? Quem é que vai invadir a minha terra? E Deus mesmo vai responder, né? Mas algumas coisas aqui são interessantes, que eu queria lembrar com os irmãos. Por exemplo, Provérbios 16, 18, diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Em outras palavras, Paulo vai escrever em Corinto, na primeira carta, dizendo assim, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você acha que está em pé, se você acha que nada vai acontecer contigo, você está fadado ao fracasso, fadado à queda. Porque nós somos totalmente dependentes de Deus e totalmente dependentes um do outro. Eu preciso de Deus, eu preciso de toda a criação de Deus, principalmente das pessoas. Nós precisamos um do outro para prosseguir na nossa caminhada. Então a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. As palavras que são usadas aqui, quem me deitará por terra, faz uma lembrança direta a um personagem bíblico muito interessante, que os irmãos lembram prontamente, ao desafio feito por Golias. Lembram que Golias falava lá para o povo de Deus? O Deus de vocês não é bom o suficiente, não é poderoso o suficiente. E ele estava o tempo todo zombando de Deus e do povo de Deus. Um gigante, e que o tombo foi grande, não é?
Um rapazinho que ninguém dava nada, não era guerreiro, não estava com armaduras de guerreiro, nem armas de guerreiro, e ele sim, com uma pedrinha, né, acertou exatamente o único lugar da armadura de Golias que seria possível atingir. O mesmo, eu acho magnífico aquele texto, que aliás é da mesma época de Obadias. O rei Acabe, ou provavelmente da mesma época de Obadias, o rei Acabe, tão cheio de esperteza, faz aliança com Josafá. Josafá vai visitá-lo e ele pega Josafá para ir para a guerra com ele. Os irmãos lembram dessa história? E aí Josafá fala, mas espera aí, não tem nenhum profeta de Deus aqui para falar para a gente se devemos ou não ir para a guerra? E aí ele chama todos os profetas do seu reino, todos mentirosos, todos idólatras. E de novo Josafá percebe, esses caras não são de Deus, não existe um profeta de Deus aqui. Existia um que tinha sobrado, que estava preso. Chamaram lá o profeta de Deus chamado Micaías. E Micaías foi lá zombando do rei. Micaías era um cara ousado, né? Um cara interessante. Ele foi zombar do rei Acabe, dizendo, não rei, pode ir lá para a guerra, vai dar tudo certo, pode ir lá, tranquilo. E aí foi isso que aconteceu. O rei fica bravo, Acabe fica irritado, fala para ele, você está mentindo, você está falando, né? Está zombando. E aí batem nele, manda bater no Micaías. Deram uma bofetada lá no Micaías e disseram para ele falar a verdade, porque se eu voltar da guerra, assim que eu voltar da guerra, eu vou dar um jeito em você. Aí Micaías profetizou, se você voltar da guerra, então Deus não fala por mim. E aí o rei Acabe deve ter ficado preocupado, né? Qual que é a ideia dele? Eu vou me vestir de soldado e deixo Josafá de rei. Vão matar Josafá. Josafá não tinha nada a ver com essa batalha, não era nem para ele ter ido, né? Não era nem para ele ter feito união com o rei Acabe. E quando os soldados viram que o rei estava na batalha, foram para matar, mas era Josafá. Na hora perceberam, não, esse não é o rei Acabe, esse não vamos matá-lo, porque o rei Acabe não está. Desistiram de perseguir o rei. O que um soldado faz? Pega uma flecha e joga para o alto. Vocês lembram do texto? E a flecha viaja e atinge exatamente a única parte que era possível penetrar em Acabe, na junta da armadura. Se tivesse batido no peito não adiantava, se tivesse batido na testa, ele estava de capacete, mas bateu na junta, entrou, penetrou e ele morreu naquela guerra, porque Deus resiste ao soberbo. Aliás, nós temos vários exemplos bem práticos para o nosso dia a dia. Nem Deus afunda esse navio. Não é isso que o pessoal dos engenheiros do Titanic dizia? E afundou, porque para Deus Ele é Senhor de todas as coisas, né? Poderíamos lembrar dos meninos de Liverpool, quando John Lennon fez a bobagem de falar que eles eram mais conhecidos do que Jesus Cristo, e logo em seguida ele é morto. Poderíamos lembrar de Voltaire, que chegou a um tempo dizendo, daqui 100 anos ninguém mais vai querer saber de Bíblia, e a Sociedade Bíblica Britânica, depois de 100 anos, comprou a casa de Voltaire para publicar Bíblias na casa de Voltaire. Ninguém pode zombar de Deus não se zomba, né? Aquilo que o homem semear, isso também vai ceifar. Então olha só, a soberba precede a queda. Jeremias 9, olha só o que ele diz, Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Não se glorie naquilo que você tem, porque tudo que você tem não é seu, é de Deus. Seus filhos não são seus, seu trabalho não é seu, seu dinheiro não é seu, tudo pertence ao Senhor. Ele é dono de todas as coisas. E nós temos então que ser apenas servos do Senhor. Deus mesmo vai responder vai dar, né, resposta a essa pergunta arrogante dos edomitas. Verso 4, olha só a resposta de Deus: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Você pode subir até mais alto de onde você está. Você está baixinho ainda, né? Você está no monte aí. Você pode subir além das estrelas. Ou faz um ninho lá nas estrelas, que mesmo lá eu vou te derrubar. Não dá para zombar de Deus, né? Deus mesmo responde de uma forma duríssima. E usando figuras aqui,
bem fortes, porque a figura da águia na Bíblia, ela traz uma ideia de força, né? Aliás, a águia é símbolo de força, de rapidez, de orgulho e de animal incansável. Tem vários textos da palavra, em Êxodo 19, em 2 Samuel 1, em Provérbios 23, e o texto mais clássico, o texto de Isaías 40, não é isso? Que nós seremos aqueles que esperam no Senhor, sobem com asas como águias, não se cansam, não se fatigam, não é isso que a gente até canta no hino, né? A águia é incansável. E olha só, se te remontares como águia, você pode ser forte, você pode ser incansável ou achar que é incansável, né? Você pode até fazer o teu ninho lá entre as estrelas, mas mesmo de lá eu vou te derrubar. Mesmo habitando nas alturas, eles experimentariam o juízo de Deus. A palavra de Jesus para Cafarnaum foi bem semelhante a essa. Aliás, palavra duríssima de Jesus lá em Mateus capítulo 11, que ele diz assim: no juízo final, Deus vai exigir mais, vai ser mais justo com Cafarnaum do que com os sodomitas. E aí você fica pensando, meu Deus, que juízo virá sobre Cafarnaum? Porque se tem uma coisa que Deus odeia é a incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a teologia, e podemos pensar em qualquer teologia, até a reformada, pode criar em nós uma mente de limitar Deus. E Deus não é limitado a nada. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. E eu tenho que ter fé que Ele é Senhor absoluto. Ele reina, Ele domina sobre qualquer situação. E eu tenho que crer, eu tenho que buscar, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a palavra, tenho que ter intimidade com esse Deus. Aliás, D.A. Carson já dizia, né, que a maior necessidade da igreja hoje é intimidade com Deus. Está faltando isso em nós. Porque quando você olha para os que mais conheceram a Bíblia, vamos pensar, apóstolo Paulo, o que mais apóstolo Paulo escreveu foi sobre vida de oração. Um profundo conhecedor da teologia. A teologia tem que te levar para onde? Aos pés de Cristo, que é o lugar onde nós devemos estar. Aos pés do Senhor, como servos em adoração ao Senhor. Quanto mais conhecemos Deus, conhecemos Bíblia, mais reconhecemos que nada somos e carecemos da graça do Senhor. Aí o texto diz mais, né? Aí o texto, para enfatizar, olha só, termina o verso 4 dizendo assim: diz o Senhor. De novo ele enfatiza: ó, eu vou fazer isso, eu estou garantindo que vou fazer, né? Em Mateus 23, verso 12, diz assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus odeia o arrogante, Deus está contra o arrogante, Ele não aceita, Ele despreza o arrogante e ele vai cair. Aí nós temos a partir do verso 5, aliás, versos 5 e 6, os bens saqueados, né? Olha só: se viessem a ti ladrões, os roubadores de noite, como estás destruído? Ele faz uma exclamação aí. Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Olha só as figuras: roubadores e vindimadores. Os roubadores não eram apenas os assaltantes, mas aqueles que destruíam tudo que sobrava. Uma coisa é um assaltante. O que o assaltante faz? O assaltante, ele rouba, na maioria das vezes ele tem que ser rápido para não ser pego e sair para outros roubos ou para curtir o que roubou, não é isso? A figura é pior aqui, a figura é mais forte. Roubadores aqui não se refere apenas a perder os bens, mas destruir o que sobrou, ou seja, não deixariam nada. Vindimadores, os que colhem as uvas, né? As terras abaixo das montanhas de Edom eram propícias para o cultivo da uva, da parreira. E aí a figura, eles lembravam bem do que se tratava, né? A ideia é, os vindimadores, eles sempre vão deixar a planta lá para crescer novamente, eles vão deixar um pouco mais de uva lá. Não é isso? Existiam várias regras para não destruir a plantação. Mas aqui os vindimadores destruirão tudo, não vai deixar nada, não vai ter comida, não vai ter nada, nada vai sobrar. Aí o verso 6: como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Olha só, outras duas figuras, rebuscados e esquadrinhados.
rebuscados, a figura de escavação, da mineração. Eles seriam totalmente rebuscados, ou seja, eles acabariam com toda a geografia do lugar, eles pegariam todos os tesouros de Edom, esquadrinhados, até mesmo os esconderijos mais difíceis de serem descobertos, seriam descobertos e saqueados. Naquele tempo você não tinha banco. Aliás, quando Jesus disse na oração dominical, ou antes de falar sobre a oração dominical, ele diz assim, entra no teu quarto, lembram disso? A orar ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao Pai em secreto, e o Pai que está em secreto vai te recompensar. A palavra usada por Jesus ali era o lugar mais especial da casa, onde se guardavam os maiores tesouros. Então, se você tinha alguma coisa de valor, você guardava nesse local. Olha só a figura de linguagem que ele quer trazer para a gente. A intimidade com Deus, ela é tão especial que ela tem que ser feita naquele local mais especial da sua casa. É uma ideia bastante interessante, porque eles não tinham bancos, e eles tinham que ter os seus esconderijos nas casas, esconderijos das suas fortunas, do seu dinheiro, ou das joias que tinham. O que o texto está dizendo é que não vai sobrar nem isso para os edomitas, eles vão perder tudo, eles vão perder todos os seus bens, serão completamente saqueados. As alianças serão quebradas, olha só o verso 7. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Olha só, 3 figuras aqui interessantes. Os teus aliados, eles faziam aliança com vários povos, mas sempre maltratando o povo de Deus. Irmãos, lembram que quando Moisés saiu lá do Egito, pediu passagem por Edom, que era caminho, era rápido de chegar na terra prometida, os edomitas negaram, e Moisés fica irado com isso. Aí Deus diz para Moisés, não faça nada contra eles, porque eles são teus irmãos. Deus não permite que naquele momento eles fossem vingados, não é? Mas eles foram cruéis com o povo de Deus, e faziam aliança com os demais. Aliás, eu achei interessante, eu não vou dizer a denominação, mas tem uma denominação que dizia assim, não gosto de fazer trabalhos junto com a igreja presbiteriana, porque a igreja presbiteriana é muito bíblica. Então é complicado, né? Graças a Deus somos conhecidos assim, como uma igreja bíblica, que é uma igreja histórica que dizia assim, não quero fazer trabalho com a igreja presbiteriana. E eu convivi um pouco com os seminaristas dessa igreja, e se eles fizessem trabalho conosco, se eles fossem seminaristas em nossas igrejas, eles eram perseguidos. Podia fazer com espírita, com católico, com qualquer um, menos com presbiteriano. O presbiteriano é muito bíblico, toda hora tem que abrir a Bíblia, né? Graças a Deus que nós somos assim, né? Por quê? Porque os edomitas faziam união com tudo quanto é coisa, menos com o povo de Deus, só perseguia o povo de Deus, só maltratava o povo de Deus. E aí não dá, né? A gente não pode se aliar dessa forma. Mas se deram mal, porque tudo indica que se aliaram com os romanos lá no ano 70 e foram destruídos pelos romanos. Se aliaram com o Nabucodonosor na época da invasão. A gente vai ver isso mais para frente na próxima semana. Então olha só, os aliados traíram, os que gozam da tua paz, são expressões fortíssimas, né? Os próprios amigos levariam os edomitas como cativos. Olha só, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. E os que comem do teu pão, até mesmo os que dependiam da prosperidade de Edom, que dependiam da riqueza deles, que tinham comunhão com Edom, lançariam armadilhas contra Edom. Seriam traídos pelos seus próprios amigos, não pelos inimigos, né? Traídos pelos amigos. Não há em Edom entendimento. Eles caíram facilmente nas armadilhas dos que outrora eram seus amigos, foram surpreendidos pelos que achavam amigos. E aí, terminando já, depois a gente continua na outra semana, o verso número 8 diz assim, a sabedoria foi arruinada, né? Verso número 8, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os edomitas, eles eram conhecidos como homens sábios. Você pega Jeremias 49, vai mostrar isso. Eles eram conhecidos como sábios da época, né? Muitos sábios eram de lá. Inclusive um dos amigos de Jó, Elifaz, que foi filosofar para Jó e foi fazer toda aquela, né? Lembram lá dos amigos de Jó?
Enquanto eles estavam quietos, estava tudo bem. Na hora que começaram a filosofar com Jó, só falavam um monte de bobagem. Elifaz era um edomita, né? E ele estava ali falando com Jó. Edom ficava numa rota real de mercado entre Europa e África. Então ali era importante, porque as vendas não eram só de mercadorias, eles estavam ali trocando ideias, trocando culturas, e por isso eram conhecidos como um povo muito sábio, muito cheio de cultura. Mas todos esses vão ser, né, os sábios de Edom irão perecer, o entendimento do monte de Esaú vai deixar de existir. Deus mesmo falando, eu vou fazer perecer, usando as nações, Deus iria destruir a esperança das nações. Você quer destruir uma nação, você faz o quê? Tira os sábios dela, acaba com os sábios. Ou seja, você quer destruir um país, destrói a educação desse país, acabou com o país. Sem educação boa não tem justiça, não tem saúde, não tem nada que funcione. Daí, infelizmente, nossos governantes nunca apoiaram os professores, nunca apoiaram a educação, porque é uma estratégia, né? Quanto mais o povo for burro, mais fácil de enganar o povo. Enquanto os professores não forem valorizados como deveriam, a nossa crise vai continuar por muitos e muitos anos. A estratégia de Nabucodonosor era essa. A primeira invasão numa cidade, ele não levava todo mundo, ele levava quem? Os sábios para a universidade que ele estava criando. Foi assim que ele fez com Daniel e seus amigos. Na primeira invasão ele leva o rei, a família real e os sábios. Por quê? Porque ele queria crescer cada vez mais, e era isso que aconteceu. E se você não tem mais os sábios, o seu exército está destruído também. Verso número 9, eu termino aqui com o verso 9. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Valentes atemorizados, por quê? Porque não tem mais sabedoria, não tem gente estrategista, não tem gente que possa ensiná-los a fazer o melhor nas guerras. Então eles seriam exterminados pela matança. Deus já está dizendo, vai chegar um tempo que vocês vão deixar de existir, porque vocês zombaram de Deus, do povo de Deus. E aí, depois a gente continua na próxima semana. O que fica para nós de lição é que a gente tem que ser humilde diante de Deus e diante das pessoas também. Aliás, Paulo, ele deixa isso muito claro lá aos Filipenses. O nosso exemplo, o nosso modelo tem que ser o de Cristo. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Cristo não se usurpou em ser igual a Deus, ele se esvaziou da sua glória, se fez como um de nós. E aí nós ficamos às vezes achando que somos melhores um do outro, né? Ou, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Tudo que nós somos ou temos não pertence a nós, veio de graça, da parte de Deus, ou da graça comum ou da graça especial. Toda a glória é do Senhor. Nós somos apenas servos, assim como Obadias. Devemos ser servos de Yahvé. Vamos orar para terminar e depois eu abro aí para perguntas. Ó Deus, muito obrigado pelo texto da palavra do Senhor, que exorta a gente a servir ao Senhor com alegria, com confiança, com humildade, e também, ó Deus, a viver preocupado no bem-estar do próximo. Os edomitas estavam apenas preocupados em si mesmos, e foram punidos severamente. Achavam que nunca seriam destruídos, e hoje eles não mais existem. Ó Deus, nós queremos prevalecer, nós queremos continuar a existir como igreja, e sabemos que para que isso aconteça, temos que ser humildes e reconhecer que o Senhor é o Senhor absoluto, e nós somos apenas servos. Nós queremos, ó Deus, deixar um legado para os nossos familiares, fazer diferença na nossa nação, na nossa sociedade tão carente do Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a confiar totalmente no Senhor, a esperar pelas Tuas promessas e a ter intimidade contigo a cada dia. Que o Senhor, ó Deus, possa renovar a esperança no nosso coração. Que apesar de vivermos num mundo tão injusto, de vermos as nossas autoridades muitas vezes agirem de maneira tão egoísta e contrária ao povo, nós pedimos a Deus que o Senhor, com a Tua providência, venha cuidar de nós, povo do Senhor, porque nós carecemos do Senhor, nós reconhecemos que sem o Senhor nós nada somos, nada podemos fazer. Por isso que a Tua obra, a obra do Teu Espírito em nós, continue viva
continue queimando no nosso coração, na nossa alma, trazendo santidade, trazendo desejo pela Tua palavra, trazendo, ó Deus, verdade, justiça, trazendo os frutos ou o fruto do Teu Espírito em cada uma das partes, para que não mais vivamos de acordo com as obras da carne. Fica conosco, ó Deus, ajuda-nos, não permita que sejamos como Edom, porque o Senhor resiste ao soberbo, mas exalta o humilde. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cada dia mais seguidores, ou seguindo o exemplo do Senhor Jesus, como nosso mestre, o Senhor da nossa vida. Fica conosco, pedimos orando em nome de Jesus. Amém.